TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Boa tarde, tudo bem com você, telespectador? Hoje é segunda-feira, a gente vai conversar com os meninos, com o Levi, com o Flamínio. Mas antes eu converso com você, pedindo a sua participação através do telefone. É o 3232-9382 e o e-mail tvcamaranatal@yahoo.com.br. Vamos lá. Tudo bem, Levi e Flamínio? Boa tarde. Tudo bem, Mara. Boa tarde. É só uma preocupação com relação ao nosso futebol, que nós vamos explicar bem direitinho, porque aí o Globo foi embora, o América numa situação difícil, o futebol do Rio Grande do Norte fica numa situação delicada. Verdade. Tudo bem, Flamínio? Tudo bem, mais ou menos, né, com essa rodada, né? É. Boa tarde a todos e a gente, como o Levi falou, vai comentar um pouco dessa situação complicada que o nosso futebol vive. Verdade. Vamos começar a falar, falando em complicado, começar a falar do América. O América voltou ao estádio Nazarenão, em Goianinha, até saiu na frente no jogo contra o River, mas foi surpreendido com o empate pelo adversário. Eu estava, na semana passada, eu falei que os americanos falavam comigo nas redes sociais, Mara, agora vai. Tinha um misticismo atrás do Nazarenão, porque conquistaram vitórias, teve acesso, dentro. Aí estava todo mundo confiante nesse jogo do Goianinha. Mas mais uma vez não deu. Né? Algumas reclamações, mas essas reclamações também tem que ver o seguinte: reclamou-se do gramado. O gramado está pesado, ventando muito, mês de agosto. Sim. E para o River também não ventou? Para o River o gramado não era o mesmo? Porque o River para treinar no time, no campo também é bom. É ruim para os dois, lógico. Faltou futebol. A galera do América, porque é muito diferente Arena e Goianinha. O Arena, o ônibus entra no túnel, jogadores descem na porta, entra, ninguém encosta. Mas ontem foi diferente. O ônibus do América fica ao lado do portão central. A torcida fica ao redor do ônibus. Você imagine a gritaria, o protesto. O América, tirando Thiago Potiguar, que fez o gol, joga bem. Thiago Potiguar é um jogador que tem jogo que ele surpreende e joga bem, como ontem. Mas o América, num todo, não se encontrou. Não tem se encontrado, né? Em campo. Muito bem, porque nos últimos 7 jogos, o América só venceu uma partida, empatou 2. Cláudio. Aí a pergunta fica no ar. Será que era técnico o problema? Será que era o técnico? Será que Sérgio China era o culpado? E agora? Quem vão culpar? A gente sabe que, como a gente já falava aqui, né, muitas vezes o problema não era o técnico. A gente sabe muito bem disso, falta um planejamento adequado, uma sequência para as pessoas que estão ali. A gente viu o Elias, a gente falou recentemente, Elias joga muita bola e não deram trabalho, sequência de trabalho para ele jogar. Já chegou, mudou tudo, veio outro time, porque já foi uma coisa surreal, já tinha sido montado um time no início da Série C. Aí, no meio da Série C foi montado outro time, praticamente. E o pior é que o treinador ainda continua pedindo reforços. Já uma coisa assim absurda, já está quase no final. Um mês para terminar. E eu dizia, você é testemunha, que eu sempre falo da ausência de Elias. Você lembra disso? Sempre falo. Demais. Porque Elias era este líder que a América mandou embora. Pois é, e a gente vê, por exemplo, o Thiago Potiguar é um ótimo jogador. Mas é muito difícil um time desorganizado conseguir explorar o melhor dos seus principais jogadores. É difícil. Porque o Thiago Potiguar, ele pode jogar bem, tanto que o potencial dele não está sendo totalmente atingido justamente por isso. Porque se ele tivesse, eu vou lembrar a primeira partida da Série C que o América ganhou do ABC. O Thiago Potiguar jogou muito bem, jogou como um falso 9. O técnico Sérgio China, na época, organizou a equipe com um futebol moderno, com uma tática ofensiva, com ele de falso 9. E deu certo, o time jogou, ganhou as 2 primeiras partidas e depois o time começou a oscilar, o que era natural. E agora, o time vai também oscilar, não consigo ver o time se organizar. Foi uma partida de muitos erros de passe,
Foi uma partida muito complicada, também tem o fator do campo, mas como o Levi falou, foi ruim para os dois. E uma equipe como o América, forte, de tradição, que quer almejar alguma coisa, não pode chegar contra o River, um time que está brigando lá embaixo, inclusive que o América já tinha vencido no primeiro turno, não é isso? E simplesmente empatar em casa. Então é sepultar praticamente suas chances de acesso com um placar desse. Flamínio, você disse, uma vez comentou que o ABC faz contratações precisas, cirúrgicas até foi o termo. Isso. E você disse que o América continua ainda nessa busca, nessa contratação. O que é que precisa, qual a contratação que precisa ser cirúrgica para o América? Ali tem que modificar. Eu acho que... São várias, né? Nessa altura do campeonato, eu acho que é uma contratação que não existe, que seria a de paciência, a de tempo de trabalho. Se eu fosse o técnico do América, ou então se fosse chamado hoje, chamado hoje para o lugar de Diá, Levi, o que é que você faria? Toda a diretoria aqui. Não precisa trazer ninguém, não. Traga todos os jogadores para me ouvir. Olha, nós vamos ter que dar virada com vocês. Vamos escolher 11 daqui. E esses 11 vão ter que dar sangue, né? Fazer de tudo. É a única saída. Eu acho que um grande erro do América foi quando trouxe Diá e fez assim. Diá foi praticamente o que a gente vê. Chegou para Diá e fez: Diá, você tem carta branca aqui, você vai fazer o que você quiser. Você vai indicar todo mundo. Bota para fora quem quiser. Não poderia ser dessa maneira, porque era notório que não ia dar certo. Não existe um time dar certo assim, de última hora, dentro do campeonato já tinha o que, quando ele assumiu, umas 6 rodadas ou mais. E o que eu acho que era o razoável a fazer é o seguinte: vamos sentar aqui, Diá, a comissão, o que é que a gente está precisando de mais urgente? O que é que a gente vai precisar? Vamos na nossa carência? Porque o time que estreou na Série C, bem ou mal, ganhou 2 partidas, tinha alguns bons 11 titulares. Poderia trazer mais, 11 não, mas digamos 5 bons jogadores, 6, que era o Elias, era o Toledo, era o Memo que continuou, aí o Thiago Potiguar que já fazia parte, aí chegou o zagueiro Kleber, aí tem o menino que é meio contestado, o lateral, o Richardson, né? Aí chegou um bom lateral que é o Everton, que chegou do Campeonato Cearense. Então assim, tinha ali bons jogadores, aí, não, vamos só pegar o que está faltando. Então, vamos trazer mais aí uns 3 jogadores ou 4, no máximo 5, mas não, trouxeram aí já, eu acho que já mais de 10 de novo. Perdeu o controle. Perdeu o controle. Aí agora continua pedindo. O treinador continua pedindo. Então, como é que os jogadores que estão ali vão se sentir prestigiados quando o treinador, primeiro, termina a partida, ele fala de todos os jogadores. Não, porque não sei quem não foi bem, porque não sei quem lá entrou e não deu certo. Acaba dando uma desmotivada, Desmotiva, né? Porque o jogador de futebol é assim. No futebol é uma maneira de ver o jogo. Diá é um cara inteligente, na verdade, experiente, que eu queria dizer, um treinador experiente. Você citou o nome de vários jogadores, não foi? Citou. Eu pegaria esses jogadores que ele citou, vocês aqui, vamos conversar aqui, só nós, os que ele citou. Senta aqui. Pessoal, o que você acha? O que a gente deve fazer? Escutar os jogadores, vem deles essa solução. Olha, eu sei jogar melhor pelo lado, eu sei jogar melhor na frente. Vamos tentar, pessoal, vamos tentar arrumar. Tem um menino das bases que joga bem ali. Rapaz, tem que pegar os jogadores, fazer a cabeça agora é o seguinte: quem manda sou eu. É assim? Então você vai ter que cair pela direita, você vai ter que cair pela esquerda, você vai ser volante, fechar aqui. É assim, rapaz, que funciona. Mas aí é o que eu estou dizendo. Eu acho que o problema foi Diá chegou no meio do campeonato e está querendo montar, está achando que chegou na pré-temporada. Ele acha que na cabeça dele, na diretoria... Dá tempo. Assim, aqui é um negócio que a gente sabe que não existe. Era muito melhor ele falar, como eu disse aqui, pega contratações cirúrgicas, não, a gente está com uma carência grande aqui, está faltando isso, tá aí, beleza. Vamos com esse time. A diretoria, reconhecer, não, a gente errou no início do ano, a gente fez contratações erradas, o Sérgio China não quis permanecer, digamos assim, que a gente sabe que foi falta de apoio, mas digamos que, beleza, seja o Diá, mas que o Diá chegasse, trouxesse aí seus 5 jogadores, um exemplo,
Vamos montar esse time aqui do jeito que dá para essa Série C e entender que não dá para fazer mágica. Vamos engrenar esse time e, se não der, vamos ser realistas. O América, do jeito que entrou na competição, não dá para você cobrar muito um acesso, não. A gente sabe que a camisa do América é pesada, que deveria brigar por isso, como foi o caso do ABC, mas não se planejou adequadamente para isso. Então você tem que baixar a cabeça, assumir os seus erros e dizer, ó, realmente não deu, fizemos tudo errado. Eu sei que tem que ter hombridade nesse momento. Então o que é que estão fazendo? Estão gastando dinheiro demais, estão continuando fazendo tudo errado. Ainda vão contratar. Atropelando tudo, vão contratar mais gente para depois ter que demitir, entendeu? Então assim, o certo seria fazer essas contratações e chegar para Diá e dizer, Diá, você é o nosso treinador para o próximo ano. Eu quero que você fique. Do que der a Série C para baixo, cair, subir, não interessa. Fique. Quando terminar, vamos avaliar quem foi mal, quem foi bem, quem merece continuar, quem vai receber proposta, quem não vai. Vamos montar nosso time visando o próximo estadual, fazer um planejamento como o ABC fez. Entendeu? Então, faltou essa consciência. E, pelo visto, estão continuando insistindo no mesmo E está cada vez se afunilando mais, porque estava difícil antes, mas ainda tinha várias rodadas. Está diminuindo cada vez mais o número de rodadas restantes. Eu te pergunto, quantas rodadas faltam para o América? 7. 7, né? É 7. Segundo os estatísticos, os matemáticos de plantão, estão falando o seguinte, o América tem que ganhar 6. 6. De 7, o América... Nos últimos 7 jogos, o América só ganhou 1. E só tem 3 jogos em casa. E também o mando de campo não está influenciando em nada. A gente entende... Já se falou na entrevista de ontem, depois do jogo, os comentaristas, que o América está pensando na possibilidade de voltar para o Arena. O que não deve influenciar, né, Flamengo? O e mando assim, de campo. para você ver como as coisas são, o campo ajuda muito, mas ajuda mais para um time organizado. E o caso do América não é. Pelo que eu vi hoje, o custo do Arena das Dunas gira em torno de R$40 mil. Já pensou? É um absurdo. Mas o detalhe é o América insistir no Nazarenão, treinar segunda, terça, quarta, lá. E para jogar lá. Se tem buraco, vamos se adaptar aos buracos. Foram poucos torcedores, né, para esse jogo. 1.700. Foram poucos. E assim, mas você tem que também levar em consideração a situação... A mudança de local, né, do jogo. A situação que Natal se encontrava ontem, Sim, sem ônibus, vítima dos ninguém ataques. Queria sair de casa. E a gente tem que levar em consideração. Também é verdade, bem lembrado. Bem lembrado. E tem uma situação dessa questão dos torcedores que a gente sabe que a gente ficaria muito feliz que o momento do time não influenciasse o torcedor apaixonado, fosse para o campo e de qualquer maneira, que seria o ideal, né, do futebol. Muitos times conseguem fazer isso. Mas a cobrança imediatista da torcida também é grande. Time de massa é assim. Mas aí é que tá. A diretoria do América também está fazendo tudo de errado para afastar o torcedor. Porque quando é aquele negócio, o torcedor, por mais que seja apaixonado pelo time, ele meio que não quer participar dessa barca furada, digamos assim. Porque ele não vê expectativa naquilo. Não vê esperança, não vê futuro. Porque não vê as coisas sendo bem feitas. Mas tem jogador que não sabe jogar sob pressão. E eu acho, só para terminar, que quando um planejamento é bem feito, mesmo quando as coisas não dão certo em campo, mas com tentativa, com raça, com alguns jogadores comprometidos, com a diretoria sabendo o que está fazendo, a torcida é mais fácil de comprar o barulho e dizer assim, pô, eu fui ali, mas não deu, pelo menos aplaudir o time no final do jogo. Saber aquela limitação que o time está tendo. E não dessa maneira. É muito difícil conquistar o torcedor dessa maneira. Reflete mesmo o Flamengo na torcida. Bom, agora a gente vai falar de Globo. Não a notícia não tão boa, né? Jogando fora de casa, o Globo não saiu do empate sem gols contra o Campinense e se despede da Série D do Brasileiro. Isso aconteceu, os meninos vão explicar bem direitinho, porque no jogo de ida, o time potiguar havia perdido por 2-1 e precisava vencer por 1-0 ou por 2 gols de vantagem. Com a eliminação, o Globo encerra o calendário do futebol profissional em 2006. Tu viu na sexta-feira a história do truque? Que o departamento médico vetou Romarinho. Romarinho está fora. Todas as redes sociais publicaram. Eu disse aqui a Mara. Mara, isso é, como é que chama no futebol? Isso é migué. Sim. É migué. Tá dando migué. Ele vai jogar. Jogou bem.
mas o Globo não se encontrou. E o Globo esteve muito perto da classificação. Ele foi, não vou chamar roubado, porque a palavra é muito pesada, né? Ele foi... injustiçado. Pronto, colocou certo, mas no primeiro jogo, que era para ter sido 1-1, que o gol de pênalti, infelizmente, não houve. É justamente isso que eu ia falar. A saída do Globo foi uma grande pena, né? Para aqui para o Rio Grande do Norte, devido ao... E prejuízo também. Prejuízo grande. Vai passar, a gente está fazendo as contas aqui, cerca de 6 meses sem fazer uma partida oficial por um campeonato oficial. A partida em si, eu acho que, como o Levi falou, o primeiro jogo foi o determinante, porque na primeira partida começou ganhando, parecia levar um placar tranquilo e sofreu a virada após uma expulsão. Esse jogador foi expulso, fez muita falta ao time. O que eu não gostei dessa partida foi porque eu achei que faltou mais raça dos jogadores. Eu achei que os jogadores foram muito passivos, como se não fosse um jogo tão importante. Você acha que eles já entraram de cabeça baixa? Eu acho que sim, os jogadores, muitos deles, assim, o que eu posso falar, o Pablo jogou bem, chutou, procurou fazer. Ninguém foi um primor, mas puxaram a responsabilidade. Pablo, Romarinho, o próprio Leomir também ainda conseguiu jogar. Renatinho não esteve bem. Renatinho foi muito mal. Agora tem um detalhe, o técnico do Campinense, Paulo Moroni, foi inteligente. Ele armou um esquema de defesa. Ficou todo mundo lá atrás. Só ia na história do bem bom, não tem a história do bem bom? Só no bem, só aproveitando. Ele soube fazer um ferrolho. Alô, pessoal, aí vocês da antiguidade, um ferrolho à la Ferroviária. Pois é, o time do Globo, na minha opinião, ficou muito aquém do que poderia jogar. Como eu disse, Leomir jogou razoavelmente, ainda tentou, mas o Pablo buscou mais o jogo, é um jovem, um rapaz muito novo. O Romarinho buscou, foi para cima, mas estava jogando muito distante o time, sem aquela raça, muito erro de passe, muito chutão. O time do Campinense não foi um time, como eu posso dizer, perigoso. Não era um time tão perigoso, mas chegou algumas vezes com certo perigo, mas sinceramente eu não gostei do futebol do Campinense. Eu acho que está se estruturando ainda. Mudou de treinador, mudou muitas peças. O esquema é outro treinador? É outra coisa esse Campinense. Não achei nada demais, sinceramente. Eu acho que o Globo poderia ter passado, mas ele teve uma grande virtude, que foi fazer esse resultado em casa e chegar e ser inteligente, como o Levi disse. Foi muito inteligente na partida, marcou muito forte em cima, e o Globo não teve aquela raça. Não soube superar isso, não teve aquela raça de ir para cima, de ter paciência na hora de ter paciência, de ir para cima na hora de ir para cima. Então, eu acho que foi muito aquém o time do Globo, poderia ter sido melhor. Não sei, o treinador Luizinho promete ser um ótimo treinador, tem boas ideias, torço que ele tenha mais experiência e até sequência nesse trabalho, porque eu acho que faltou alguma motivação, não sei, faltou alguma motivação para os atletas, faltou sentir o jogo. Vai parar 6 meses. Sentir o jogo, que era a importância desse jogo, um dos jogos mais importantes da história do Globo, que não foi, no meu modo de ver, encarado dessa maneira. Vamos falar da ABC, meninos, agora? Vamos lá. O ABC se prepara logo mais para enfrentar o Salgueiro às 7h15 da noite, fora de casa, lá no Cornélio de Barros. Para a partida, o técnico Geninho ganhou o lateral direito Morrone e o atacante Caio Mancha. Marrone, né? Marrone. Que estão recuperados da lesão. Em contrapartida, o time perdeu o zagueiro Léo Fortunato, que foi vetado pelo departamento médico. Meninos, Geninho falou, né, a convocação dos atletas. Foram 20 convocados. Ele não vai contar com o Léo Fortunato? Pois é, não vai contar com o Léo Fortunato, que foi vetado. Aí ele relacionou goleiros, o Jota e o William, né? Porque tem sempre as opções. Pela ordem, o Jota. Aí laterais, Felipe Souza, Marrone, que já está de volta, o Alex Juan e o Luiz Felipe. Aí para zaga, Gustavo Bastos, Thiago Sala e Gabriel. Volantes, Anderson Pedra, Márcio Passos, Felipe Guedes e Zaqueu. É isso, meninos? Zaqueu.
Meias, Lúcio Flávio, Fábio Gama, Erivelton e Etiveria, como que Levi sempre fala. Os atacantes, Johnny, Caio Mancha, que volta, e o meia, e o Victor Sapo. É fácil logo de cara. No gol, pela sequência, Jota. Não vai poder contar com o nome que está no departamento médico, volta Caio Mancha. Na zaga, não joga Léo Fortunato, sai a cozinha, entra a sala. Entra a sala, lateral. Joga Alex Juan na lateral esquerda e Felipe Souza. Meia. Aí é Anderson Pedra, Felipe Guedes, Lúcio Flávio e Erivelton. No ataque. O passo esperando, né? Aí Jones e Caio Mancha, Victor Sapo. Jones, Caio Mancha. Que a gente não tem como deixar de falar quando você citou esses nomes e a gente citar o planejamento do ABC. Quando a gente fala de um time que está brigando para conquistar a primeira colocação, ser o líder, talvez, hoje. Porque tem o seguinte, no G4, somente o ABC, aliás, nenhum venceu. Se o ABC vencer hoje, ele se isola como líder com 18 e o Fortaleza com 17, segundo. Vou deixar você falar, né? Pode falar, Flovênio. Fica à vontade, fala. Porque, como eu estava dizendo, a gente tem que citar essa situação do ABC porque é um time que está muito bem planejado. Você vê que o zagueiro saiu um zagueiro importante, Léo Fortunato, e quem entrou? O Thiago Sala, outro ótimo zagueiro que estava muito bem no Campinense. Então, o Nando, que é um dos artilheiros do país, que se machucou, deu uma baixa, entra quem? O Caio Mancha, que corresponde quando entra. O Passos está doido para entrar, mas não tem brecha. Exato. O Passos, que estava sendo cobiçado até por time da Série A, já está no banco, porque os jogadores que estão em campo estão dando conta do recado. E ele está sem ritmo de jogo. Aí o Anderson Pedra vem bem, fazendo a proteção. Tem o Felipe Guedes, que está muito bem, que foi o que iniciou a jogada do gol contra o América, que é um jogador de qualidade, de saída de bola, marca muito bem, chega bem. O Erivelton, voltando de lesão, também é um jogador que agrega muito, que é aquele jogador que dá o equilíbrio ao time, porque ataca também muito e volta para marcar. Joga em qualquer posição. Tirando o Lúcio Flávio da responsabilidade muito grande de marcar. Ele faz aquela sombra, mas não tem aquele vigor para marcar tanto. Então tem mais aquela liberdade para armar o jogo. Então o time do ABC, quando a gente fala, infelizmente, né? Porque aqui a gente não tem intenção de falar bem de um e mal de outro. É o que está acontecendo. A gente queria muito que o América tivesse essa situação. Mas hoje quem se planejou melhor foi o ABC. Tanto que está se mostrando nisso na tabela do campeonato. Para encerrar, eu diria, galera do América, tem paciência. Direção do América, está na hora de reunir todos. Elenco, jogadores e pedir o apoio da torcida. Mas isso tem que ser um trabalho conjunto. Tem que todo mundo trabalhar, a começar pela torcida, diretoria e os jogadores. Se não fizer esse trabalho, aí fica impossível. Mas eu acredito que se houver um trabalho de força, haverá uma virada sensacional. Vai ser. Obrigada, viu, meninos? Flamengo, você sabe que o programa é seu. Se você quiser vir amanhã comentar o jogo da ABC, já fique bem à vontade. Está escalado. Está escalado, Levi? Está escalado. Obrigado pelo convite e eu acho que amanhã eu venho. Olha, não diga isso, porque seus fãs ficam na expectativa. Não, mas eu venho. Tá certo. Para fazer a alegria geral da nação. Oh, coisa boa. Manda logo um abraço pro pessoal, tá tudo esperando aí você. Um abraço pro pessoal da minha sala, que tá lá, todo mundo segurando a peteca enquanto eu estou aqui, dando meus pitacos. O telefone dele não para, minha gente. Vocês não têm noção, ele tá aqui, mas o telefone tá direto. É o famosinho da câmera, é o que eu digo, vocês não acreditam. Meninos, obrigada, viu? Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, tchau, tchau. Gente, eu agradeço pela companhia, um excelente início de semana e a gente se encontra já no Câmara Repórter. Tchau. TV Câmara, a TV do povo de Natal.